Bem, hoje nós veremos essa nova matéria, certo? Continuação da anterior. Dê o like nela, aquela mãozinha com o polegar para cima, aperte nela, na mãozinha. Dê o like nos outros vídeos de física, se você queira dar. Dê o like no vídeo de matemática que você queira dar, que eu agradeço, certo? E me estimula a fazer mais vídeos e o YouTube coloca os vídeos, certo? Então vamos lá. A diferença de potencial induzida e a corrente induzida. Temos um condutor retilíneo de comprimento L. Está em momento de velocidade V em um campo magnético B. Certo? O campo elétrico é criado com a força elétrica oposta à força magnética. No equilíbrio temos o ADDP sendo U igual a L, mas L, que é o comprimento do fio, pode ser a distância, D, que é esse E meio troncho, que é o E grego. Parece o E, não sei qual, não lembro qual é a letra grega não. Certo? Então U igual a E, esse E troncho. Então, como a força elétrica é com a força magnética, aqui, nós obtivemos que QE, força elétrica, é igual a QVB, com o θ é igual a o seno de θ, o cosseno de θ, ou seno de θ, parece que o cosseno de θ é igual a 1, cosseno de θ é igual a 1. Então, nós cortamos o que? O que você tem que é igual a V vezes B. É a velocidade vezes B. Fica que U sobre L. U sobre L, que é igual a E, é igual a VB, que é igual a E. U sobre L é igual a VB, que é igual ao próprio E, o campo elétrico. Então, o epsilon ou é igual a U, que é BVL. O epsilon é igual a BVL, certo? BLV ou BVL, BLV, não interessa, certo? Bom, isso para o ângulo θ igual a 0 graus. A corrente induzida fica, a corrente é I sobre R, portanto é BLV sobre R, a resistência, certo? Bom, já temos duas equações, certo? Da força motriz pelo epsilon e da corrente I, certo? O fluxo magnético φ é dado por φ é igual a BA cosseno de θ. A unidade é Tesla vezes metro quadrado, que é igual ao Weber. Weber é o nome de um cientista, certo? Tesla é o nome do cientista, né?
Bom, aí você tem uma esfera, certo? Onde passa a corrente, e você tem que gerar ar, você tem o campo magnético formando a onda θ com a normal, certo? Então, se temos θ igual a zero, aliás, cosseno de θ é igual a 1. O que fica que φ é igual a B vezes A, certo? Então, φ é B vezes A vezes cosseno de θ, ou φ é igual a BA, certo? A esfera tem o cosseno de 0 grau, o θ igual a 0 grau, quer dizer que ela em vez de estar assim, ela estaria assim, paralela, perpendicular, aliás, ela estaria, assim, perpendicular ao B. Aqui ela não está totalmente perpendicular, ela estaria perpendicular ao B, certo? Bom, a lei da indução de Faraday. Em um circuito fechado, se o campo magnético se altera em certo intervalo de tempo com θ igual a 0, surgirá uma corrente elétrica induzida. Certo? Você tem um circuito elétrico com a resistência. Você tem uma barra de comprimento L, que está o circuito de comprimento e a barra está no campo B, campo B, Aí você tem a corrente na barra, que está rodando assim, tem um campo para baixo, e tem a velocidade da barra para frente e o campo B é para baixo, certo? O comprimento da barra é x é igual a B vezes T, certo? Então você tem que x é igual a V delta T, eu vou ter T vezes delta T, e delta φ é B delta A, B delta A, delta φ B delta A. Por que delta A? Porque a área vai mudando, vai diminuindo, pode aumentar, e se for voltando, aumentando, certo? Então é delta A, que é o B é BLV, é B, o delta A, delta A BLV vezes θ, vezes delta T, aliás, BLV vezes delta T. Bom, então o epsilon é delta φ sobre delta T. Portanto, passando delta T para baixo, delta φ sobre delta T, que é BLV, como já tinha contado, que o epsilon é BLV. Mas o epsilon é dφ de T, delta φ sobre delta T, certo? Que é Weber por segundo, que é volts. Certo? Isso aqui também representa a diferença de potencial U, certo? Bem, a lei de Lenz, a corrente elétrica induzida
surge com sentido tal que produz um fluxo induzido em oposição à variação do fluxo que originou. Então você tem dois casos. O ímã se aproxima da bobina, certo? O que faz? Quando está se aproximando, aparece um campo induzido na bobina contrária. Por que aparece o campo induzido? Porque o campo induzido é para tentar evitar o crescimento do campo do ímã. Tentar evitar o crescimento do campo do ímã. Você tem aproximação. O ímã se aproxima da esfera. O campo magnético induzido se opõe a essa aproximação. O campo magnético induzido é um campo. Veja bem, você tem uma bobina gerada por corrente elétrica mesmo. A bobina, ela está sozinha no espaço. Você tem um ímã e tenta aproximar dela. Quando você tenta aproximar o ímã, aí surge na bobina a corrente induzida. Mas não tem a corrente induzida, quer dizer, gera um campo induzido, um campo magnético induzido. Mas não tem um campo, sim, mas acontece que o campo induzido é para evitar o crescimento desse campo, ou o decrescimento desse campo, certo? No afastamento, você tem que o ímã está se afastando, e o B e a esfera está se afastando. Mas aí o que acontece? Acontece que o campo induzido tentará puxar o ímã para lá. Para quê? Para permanecer tudo constante, certo? Você tem no afastamento, o ímã se afasta da esfera. O campo magnético induzido se opõe a esse afastamento, ao afastamento. Então, em qualquer dos casos, o campo magnético sempre se opõe pela lei de Lenz, certo? Sempre se opõe ao afastamento ou à aproximação do ímã. Certo? Você tem uma bobina passando com a elétrica que tem um campo, certo? O ímã se aproxima ou se afasta, então gera corrente induzida que tenta barrar a aproximação do ímã ou tenta barrar o afastamento do ímã, porque tudo na natureza quer ficar na sua harmonia, certo? Quer ficar, o ímã está sozinho lá, está trabalhando numa boa. O instrutor está trabalhando numa boa, então estava sozinho. Quando se aproxima um ímã dele, o afasta e afasta depois, aí você tem a corrente induzida que gera o campo magnético induzido, certo? É como quando você vai apagar um ventilador, aí acontece o campo induzido. Porque o campo induzido vai contra o campo do ventilador. O campo do ventilador está rodando, por exemplo, nesse sentido, o campo induzido vai nesse sentido. O campo magnético, o campo do ventilador está nesse sentido, o campo induzido vai nesse sentido. Você está tentando parar, certo? Então é isso. Nas próximas aulas, na semana que vem, nós vamos fazer exercícios, certo? Então, tchau, passar bem, muito obrigado. Sim, eu vou deixar aqui, você
dá um pausa, ampliar por parte para copiar.